Imagina que você está dentro de um ônibus e dentro desse ônibus tá toda a sua família. E aí você coloca aí quem você quer da família que esteja dentro desse ônibus. Sua esposa, seu esposo, marido ou mulher, né? Vamos por assim, seus filhos, a sogra, o cunhado, sei lá. Tá toda a galera ali dentro. Tá os seus amigos, aqueles amigos de final de semana. Tá lá também o seu chefe, seu patrão. Também tá lá as suas contas para serem pagas. Tá lá as suas dívidas. Tá lá os seus desafetos. Tá dentro desse ônibus também tudo aquilo de ruim. Todas as suas frustrações, as suas mágoas, os seus medos, tá tudo lá dentro. Tudo lá dentro. E você tá lá sentado lá no fundo do ônibus e você tá observando toda essa galera ali, essas coisas ali dentro daquele ônibus. E você olha para fora da paisagem. E aí você vê coisas bonitas, você vê os seus sonhos, você vê a natureza, você vê tudo aquilo que você gosta e que é bom e que te faz feliz. Você olha para fora e você vê a felicidade passando e passando e passando. E você até quer pegar, mas não tem janela. É só um vidro. E dentro desse ônibus está confortável. Tá uma temperatura agradável. Tem lá um lanchinho, um cafezinho, um biscoitinho. Mas cada vez que você olha para o motorista, é uma pessoa diferente que está dirigindo. Ou é uma coisa diferente. Às vezes é as contas que estão dirigindo esse ônibus. Às vezes são as dívidas, às vezes é o seu chefe, e na maior parte do tempo é o seu chefe. Ou é seu marido, ou é sua mulher, ou é seus filhos, ou é a sogra, ou é infinitamente outras coisas que você colocou dentro do ônibus. E cada momento que você olha, é uma coisa diferente que está ali dirigindo. Mas você continua olhando para fora. E ao olhar para fora, você vê de novo quem você queria ser, quem você sonhou em ser, aquela profissão que você sonhava em ter, o carro dos seus sonhos, a felicidade em si, passando, passando e passando. Às vezes um amor antigo que você teve que deixar, às vezes algo que você queria para os seus filhos e não conseguiu. E nisso você vai seguindo viagem. Você nunca consegue sentar no banco do motorista porque outras coisas e outras pessoas estão sempre ocupando esse lugar e esse lugar nunca está vago para que você possa pegar as rédeas desse ônibus, para que você possa pegar no volante e ir aonde você quer. Porque todas essas outras pessoas e essas outras coisas te levam para onde elas querem, não para onde você quer. E aí você vai seguindo essa viagem, se frustrando, se entristecendo, tendo, claro, momentos bons ali em família ou entre amigos, dando risada, tomando aquela cerveja do final de semana, buscando fugas, quando é só um placebo para tudo que está acontecendo. Mas você ainda insiste em permanecer ali. Só que tem um detalhe, esse ônibus ele para em algumas estações. E você poderia descer do ônibus e pegar um outro ônibus, mas você tem consciência de que pegar um outro ônibus vai ser a mesma coisa. Mas se você estivesse observando para o motorista, estivesse próximo ao motorista, a hora que ele levantasse, você conseguiria pegar as rédeas.
A gente vai vivendo a vida dessa forma, com outras coisas pilotando a nossa vida, com outras coisas dirigindo a nossa vida. Às vezes é o marido, é a esposa que diz o que você deve ou não fazer, o que deve ou não comer, com quem deve ou não conversar, e aí você perde a sua identidade, quem você é. E eu não estou dizendo que seja ruim ou bom, não. Às vezes a mulher fala, não conversa com aquela sua amiga ali, porque ela não presta, não conversa com aquele seu amigo ali, porque ele não presta, e você insiste em conversar, mas enfim, né? Isso é pauta para outro vídeo. E aí você vai seguindo a vida, e a gente vai seguindo a vida, deixando outras coisas pilotarem a nossa vida, dirigirem a nossa vida. Alguns momentos são as contas e a gente só foca nas contas e, meu Deus, tem que pagar as contas e a gente esquece todo o resto. Às vezes é a necessidade de agradar os nossos filhos e dar tudo aquilo que não tivemos para os nossos filhos. E aí quem comanda a nossa vida é o gosto deles. Às vezes é o seu trabalho. Você nem queria estar nesse trabalho. Ui, quase que eu derrubei o negócio aqui, ó. Você nem queria estar nesse trabalho. Você nem queria ter esse emprego. Você não gosta do seu chefe, não gosta do trabalho, não gosta de nada. Mas você precisa. E você acredita que você não é capaz de abrir um negócio próprio. Ou talvez tenha medo de quebrar, então você prefere a estabilidade. E vai sofrendo com essa estabilidade por aí. Às vezes é a sogra que se mete demais no casamento e é ela que manda na relação. Ela quer dizer até com que roupa você tem que ir para os lugares. E assim você vai passando pela vida. Olhando pela janela e vendo a vida passar, enquanto você está dentro do ônibus, deixando que outras coisas ou outras pessoas dirijam ele. Se você estivesse dirigindo o seu ônibus, o ônibus da sua vida, assim que você visse algo bom, você desceria, pegaria esse algo bom e traria para dentro do ônibus. E ele começaria a ocupar o lugar daquelas coisas ruins que estão ali dentro do ônibus. É inevitável? Não é inevitável. Você vai ter momentos bons e ruins na sua vida. Mas quanto mais coisas boas entram na sua vida, mais as ruins saem. O ônibus até para nas estações, mas o que sobe nunca é algo bom. É sempre mais um problema, é sempre mais um estresse, é sempre mais uma mágoa, é sempre algo ruim. Isso sempre depende de quem está dirigindo. O convite que eu te faço é que você pegue essa direção. Não é fácil você pegar a direção do seu ônibus, a direção da sua vida. Não é fácil. E a gente tem que ficar brigando com as coisas e com as pessoas para a gente tomar o controle daquilo que é nosso. Daquilo que é nosso. Deus nos deu de presente a vida. E nós, às vezes, entregamos a nossa vida na mão de outras pessoas. Ou de circunstâncias, ou de problemas. E falamos assim, tó, para você. E deixamos elas conduzirem o ônibus da nossa vida. Como eu disse, não é fácil. Não é fácil você pegar a direção. Você vai ter que brigar com muita coisa para tomar essa direção de volta. Vai ser difícil. Porque muitas vezes você nunca nem aprendeu a dirigir. Sempre foi outras pessoas e outras coisas que dirigiram. E aí você vai ter que aprender a dirigir na marra, segurando o volante da sua vida. Desviando das coisas e dos buracos e de outras pessoas. E você vai, às vezes, até bater ali um pouco em algum lugar e outro, mas é o caminho que vai fazer você aprender. É a sua disposição de aprender.
de saber a hora de acelerar, de saber a hora de frear, de saber quando trocar a marcha. Você vai aprender no caminho. Como eu disse, não é fácil, mas é simples. Só basta você decidir e agir. Porque muitas vezes a gente decide muitas coisas na nossa vida, mas a gente esquece de agir. Não basta uma decisão, tem que ter uma ação logo em seguida. E aí você começa, como dizem, aos trancos e barrancos, a mudar a sua vida. A mudar aquilo que deveria nunca ter existido. Nunca deveria ser uma outra pessoa a guiar o seu ônibus. Você já é adulto. Você já pode escolher as suas coisas. Você já pode escolher quem você quer que esteja ao seu lado ou não. Você não é mais uma criança. Você não é mais um adolescente que ainda assim precisa de uma orientação. Então tome a direção do seu ônibus. Antes que seja tarde. Antes que dentro dele só tenha coisas ruins. E antes que o motorista decida não parar em algum ponto de ônibus para que algo bom possa subir. Quando você decidir tomar a direção do seu ônibus, você vai poder parar nas coisas boas, você vai poder observar a paisagem de forma ativa, não passiva. Porque quando você ver algo bom, você não vai estar olhando só de lado, você vai estar olhando de frente. E aí você vai ver lá na frente algo bom e você vai falar, é aquilo que eu quero. E você vai pôr o seu ônibus naquela direção. E aí você vai alcançar aquilo que você quer. Agora, se você continuar sentado lá no último banco do ônibus, você só vai estar olhando as coisas quando elas já estiverem passando. E aí não vai dar tempo. Não vai dar tempo de ser feliz. A vida não é curta. É a gente que não sabe viver. A gente diz assim, a vida é curta. Mas eu acho que 50, 60, 70 anos é muito tempo. A vida só é curta para aqueles que não tomaram a direção do ônibus. Porque aqueles que ousaram tomar a direção do ônibus, viveram mais, viveram melhor, viveram mais felizes. E podem partir daqui com aquela sensação de missão cumprida, porque foram eles que dirigiram o ônibus da vida. Esse é um convite que eu te faço. Pegue a direção do seu ônibus, antes que seja tarde. Porque você não sabe o dia de amanhã. Então por que não viver o hoje com você mesmo, dirigindo a sua vida? Um beijo e até o próximo vídeo.